Olá, hoje nosso assunto vai ser organização, mercado de trabalho, carreira. E para essa conversa, fiz um convite para esse profissional que é uma referência, o Ricardo Basaglia. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Fê? Muito obrigado pelo convite. Para mim, estou muito feliz aqui de falar de um assunto tão interessante aqui contigo e poder compartilhar um pouquinho de opiniões aí sobre esse tema. Eu que agradeço. Antes da gente conversar e eu te fazer algumas perguntas, você pode contar um pouquinho da sua história pra gente? Claro, e sempre que eu vou falar de carreira, eu costumo sempre ser muito honesto em dizer que talvez eu seja alguém que não soube planejar a carreira. Eu sou formado em análise de sistemas, até meus 20 anos de idade eu tinha convicção que eu ia ser um programador, daqueles que ficava preso dentro de um data center com fone de ouvido gigante, porque eu era extremamente tímido, então eu tinha aquela certeza que aquilo era a minha carreira. E, como eu costumo dizer, você, hoje, qualquer plano de carreira não é mais como o antigo Garmin ou guia 4 rodas que você traçava ali de maneira fixa, era só isso que você ia ter, e muito mais um Waze que você vai ouvir recalculando algumas vezes, descobrir novas rotas, descobrir novos caminhos, muitas vezes entrar em rascadas, mas principalmente você vai descobrindo à medida que você vai andando qual é a melhor rota. Depois, quando eu me formei, trabalhei na área técnica com desenvolvimento de sistema, depois acabei vendo que aquilo ainda me faltava algo e fui trabalhar por 3 anos na área comercial de uma empresa de tecnologia. Quando eu comecei a me encontrar, falei, não, acho que essa questão de relacionamento humano, ter mais tato ali, o dia a dia, negócios, acho que faz sentido. E aí há quase 15 anos acabei recebendo um convite para trabalhar na Michael Page. Na época a empresa estava se estruturando e aí com isso acabei entrando na empresa, cresci na empresa, hoje eu sou diretor-geral da Michael Page. E a beleza do nosso negócio é que com quase 200 headhunters, a gente entrevista quase 6 mil profissionais por mês, presencialmente falando, são quase 100 mil. Então a oportunidade de conhecer as pessoas, conhecer a história de cada um, traz muito aprendizado, além de poder mudar a vida das pessoas, aí muitas vezes apresentando a oportunidade que elas gostariam. Então isso daí para mim é o que me deixa muito feliz todos os dias. Legal. Só que você também tem um filhinho, conta do teu filhinho também. Eu tenho um filho de 1 ano e meio, esposa executiva, trabalha em banco de investimento, então assim, é aquela vida super agitada e é incrível, né? Porque parece que cada ano que passa a vida fica mais complexa. Tudo que eu ficava pensando, não, eu vou esperar para fazer daqui a alguns anos que a vida vai estar mais fácil, não tem isso. Então minha recomendação é, se você está pensando em fazer alguma coisa, faz agora, porque a vida vai ficar sempre mais complexa. E aí com isso, claramente, você se organizar para não deixar de fazer as coisas que mais importam se tornam fundamentais. Então é você continuar com seus hobbies, com a vida do casal, com o relacionamento com a família, mas sem abrir mão de você ser um bom pai, que você se apaixona por aquele projeto que dizem que só vai trazer preocupações nos primeiros 50 anos, né? Depois você se torna a preocupação dele, só inverte. Completamente real isso, mas que bom. E assim, entrando no assunto do mercado de trabalho, como você vê, Ricardo, o futuro do mercado de trabalho? Como você imagina o profissional bolando, pensando em que profissão seguir? Como que está o futuro? Eu costumo dizer que os empregos, eles aparecem e eles desaparecem. Agora o trabalho a ser feito, ele sempre existe no mundo. Você sempre vai ter um trabalho a ser realizado e alguém precisa de determinada competência para realizar aquele trabalho. E com isso as profissões são criadas, da mesma forma como elas são destruídas. Até o início do século passado, o profissional que tinha o maior número de trabalhadores, a categoria de profissionais era o do acendedor de lamparina, que até então era assim, o que boa parte dos trabalhadores faziam. E aí veio a companhia de energia elétrica com a invenção da eletricidade e dizimou aquela população de trabalhadores. Depois você teve quem trocava ferradura de cavalo, e a partir daí, quando chegou o automóvel, os borracheiros acabaram ali com essa profissão. E o grande desafio é que quem está dentro dificilmente enxerga essas mudanças. Então quem trabalhava assim, em lamparina não foi trabalhar na companhia de energia elétrica, quem trocava ferradura não foi trabalhar como borracheiro. E aí vocês podem me perguntar, Ricardo, mas isso é muito antigo. Não, isso é o que acontece em todas as profissões. Até 10 anos atrás, o RH nas empresas era dominado por psicólogos. Hoje você tem espaço para administradores, para advogados. Hoje você vê essa mudança acontecendo em marketing. Então o profissional de marketing, de mídia offline, o criativo, ele está perdendo espaço hoje em marketing digital para o estatístico, para o matemático, para a pessoa de tecnologia.
tecnologia. Então, o grande desafio é como é que você enxerga esse mercado de trabalho que é, na verdade, um reflexo do ambiente vivo que é a sociedade. Então, o mercado de trabalho ele vai refletindo essas transformações da sociedade e o desafio é o profissional entender, né, o que vem pela frente. Eu não sei se quando meu filho crescer um pouco mais, se ele vai pedir para ser youtuber ou gamer, que hoje é o que eu vejo as crianças fazendo, e hoje me causa estranheza, mas talvez ele vai vir com uma ideia até que vai me causar mais estranheza ainda. Mas da mesma forma como se eu falasse para o meu pai há 20 anos atrás que eu seria um headhunter, ou há 30 anos atrás, talvez não era nenhuma profissão tão divulgada, ele fala assim, sério mesmo? O que é isso? Então eu acho que a gente tem que estar com essa cabeça aberta para as possibilidades. Legal. E a organização em si? Como o mercado vê um profissional que é organizado? É possível fazer essa avaliação num primeiro contato? Você está conhecendo, avaliando um candidato? Ou isso é no decorrer do trabalho? Primeiro que eu vejo, num mundo tão complexo, com um volume de informações tão grande e que muda tão rápido, se você não tiver um componente de organização, a sua vida vai ficar mais difícil. Seja porque você vai evoluir mais devagar na sua carreira, porque você não vai aproveitar tudo que você tem, ou se não, principalmente o que eu vejo é que você vai deixar de lado em prol da sua carreira fatores da sua vida que são fundamentais e depois a conta pode chegar. Seja porque você não vai estar perto da sua família, porque você não vai cuidar da sua saúde, porque você não vai cuidar da sua atualização, então uma hora a conta chega. E se hoje qualquer conhecimento que a gente traz, ele está cada vez mais datado, né? Você já tem prazo de validade, o mundo muda muito rápido. Então, o que as empresas têm procurado, mais do que o que você conhece, é analisar a sua capacidade de aprender o novo, porque se o mundo muda e você sabe aprender, então você vai continuar se mantendo atualizado com valor para as empresas. Então eu vejo a organização como um fator determinante para você conseguir priorizar o que mais importa e a partir daí, a entrevista de um profissional, você vai pegando os componentes de realização, como ele lida com a situação, como ele lida com as frustrações, como ele organiza o que ele quer fazer e intrinsecamente você acaba pegando boa parte desses componentes que o profissional pode ou não trazer. Então você vê a organização ligada ao sucesso da profissão também. Eu vejo a organização como um sucesso para todos os aspectos da vida. A não ser que você seja uma pessoa com uma ambição menor, e não tem nada de errado aí, mas você queira fazer pouca coisa, você tenha talvez menos interesses e você quer ter talvez um ambiente muito controlado, e talvez eu estou descrevendo alguém do século passado, porque hoje não existe mais. Então, para você estar nesse novo mundo, a organização ela é fundamental. E assim, tem alguma dica que você possa dar para o profissional se organizar para voltar ao mercado? Ou por uma perda de emprego, uma licença maternidade? O que a pessoa que quer voltar a trabalhar pode fazer? Olha, primeiro que a sua pergunta me lembrou uma conversa que eu tive com o presidente de uma grande multinacional alemã. Eu tive um almoço com ele há algum tempo atrás e ele me pediu a liberdade de fazer algumas perguntas sobre a nossa cultura brasileira e eu falei, poxa, pode perguntar, até preocupado com o que viria, né? E ele falou assim, Ricardo, posso te fazer uma pergunta? Por que aqui no Brasil vocês tiram sarro de pessoas que são organizadas, disciplinadas, pontuais, sendo que isso é tão importante para você ter sucesso na sua carreira ou na sua vida? Isso me trouxe uma reflexão de, poxa, olha só o que a nossa cultura que fica tirando sarro de fatores importantes. Então, acho que o primeiro ponto da tua pergunta é, não tem problema nenhum, pelo contrário, procure ser, né? Da mesma forma como ele me trouxe um componente super interessante, ele falou assim, Ricardo, por que aqui no Brasil eu vejo pais de amigos do meu filho dizendo, nossa, meu filho é tão inteligente que ele não precisa estudar para tirar nota? Ele falou assim, se meu filho não está precisando estudar para tirar nota é porque ele está numa escola fraca, então eu tenho que mudar de escola e o pior, ele vai começar a achar que a vida é fácil, sem ele se esforçar ele tem resultado. Exato. Então, muitas vezes perguntas como essas, claro, acho que o brasileiro ele tem aspectos super importantes, assim, com muito valor, que inclusive em alguns aspectos sai na frente da cultura alemã, mas acho que é importante ter esse recorte que eu acho que para a cultura brasileira talvez não é tão valorizada a organização como deveria. Tá. E aí dentro desse aspecto que você me pergunta,
pergunta, o que eu vejo de um profissional quando ele quer voltar para o mercado de trabalho, é ele primeiro organizar qual é o plano. Eu costumo dizer que procurar um job é um full-time job. Então, você procurar um emprego, ele é um projeto, né, que quase que vai demandar o mesmo que o emprego. E a partir daí você conseguir retomar os contatos, você entender o que o mercado está buscando, você fazer uma autoanálise do que você tem oferecido no mercado, se está faltando muita coisa, e aí você buscar um desenvolvimento, e a partir daí você tendo essa visão, você coloca a energia para executar. O que acaba acontecendo é que as pessoas sem planejamento começam a terceirizar a responsabilidade desse plano, que é, não, então eu vou fazer uma pós-graduação e eu tenho que confiar que aquela universidade vai me dar tudo que eu preciso, ou senão eu vou mandar currículo e vou ter a sorte da empresa olhar o meu currículo e achar aquilo é. Então esse protagonismo, para mim, ele está diretamente ligado com a organização, de você conseguir dar um passo à frente e ter essa atitude perante ao mercado. Legal, nossa, ótimo. Inclusive é um assunto que eu tenho muito colocado, planejamento. E a turma normalmente guarda isso na mente, né? Eu falo, gente, faça um planejamento, papel, anota, tira. Legal. E o mercado de trabalho para a mulher? Você vê, hoje em dia está diferente, a gente ainda separa homem e mulher, ou podemos ingressar já falando assim do profissional, e também da mulher que já é mãe. Você vê de alguma forma diferente? Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender como é que o mercado chegou aonde ele está hoje, né? E a hora que a gente olha, por exemplo, no início do século passado, basicamente quem trabalhava em empresas eram homens brancos que tiveram a oportunidade de ter uma boa educação, que tinham uma expectativa de vida talvez até os seus 50, 60 anos de idade e que se aposentavam até os 40 anos. Então era um recorte de pessoas muito parecidas. O mundo mudou, a expectativa de vida aumentou, as pessoas têm mais coragem de colocar as suas opiniões, a mulher entra no mercado de trabalho, você tem a globalização e isso traz imigrantes, algo que no Brasil talvez não é tão comum ter estrangeiros, mas você pega Estados Unidos e Europa, esse é um fator de muita preocupação, de orientação sexual, e isso é fundamental porque essa diversidade é o que faz a empresa ter mais ideias. Pessoas iguais vão ter sempre as mesmas ideias, e hoje essa diversidade ela deixou de ser algo puramente social, e existem pesquisas muito sérias mostrando que empresas que têm diversidade no seu quadro têm lucros muito maiores. Então deixou de ser, é uma coisa boazinha. Não, isso daqui é para a longevidade da empresa, a diversidade é fundamental. Eu sempre costumo dizer que a empresa deveria ter a diversidade do seu quadro de funcionários representando a diversidade dos seus clientes. Porque como é que você quer conhecer a cabeça dos seus clientes se você não tem a diversidade dentro de casa? Então eu acho que a mulher ela vem ganhando espaço, sem dúvida nenhuma, comparado a 100 anos atrás, ou 50 anos atrás, ou mesmo 20 anos atrás, mas certamente tem um espaço para evoluir. E o maior desafio que eu vejo não é o que é falado, são os nossos vieses inconscientes, né? O unconscious bias. Muitas vezes as pessoas não percebem o quanto a gente julga sem perceber no dia a dia, porque o ser humano ele tende a se aproximar dos iguais. Então qualquer pessoa que é diferente traz um desafio de criar uma conexão. Então com a mulher, eu vejo que o grande desafio que ela tem, principalmente quando ela se torna mãe, ela está num ambiente que ainda muitas vezes é predominantemente formado por homens, que muitas vezes, consciente ou não, julgam, e a partir daí a mulher muitas vezes ela tem que se esforçar ainda mais para mostrar o seu valor, porque tem uma cobrança subjetiva em cima dessa situação que faz com que crie-se um peso maior. Agora, esse é um aspecto da mulher mãe, sem dúvida nenhuma, mas volto no ponto. Orientação sexual, raça, infelizmente ainda existe um espaço para todos esses aspectos aí no mercado de trabalho ser muito mais inclusivo. Porque eu costumo dizer que diversidade é você convidar pessoas diferentes para a festa. Inclusão é você tirar elas para dançar. Porque também não adianta nada só contratar pessoas diferentes e você não ter bons gestores que sabem dar espaço para essas pessoas darem as suas opiniões, elas se sentirem confortáveis, até porque ninguém produz no ápice da sua performance se ele não tiver a confiança e a segurança de ser quem ele é. Se ele tiver que estar se escondendo, ou ter receio, ou ter qualquer outro tipo de preocupação, ele não vai estar performando. E é isso que as empresas não entendem e acabam perdendo também uma grande oportunidade. Exato. Então você enxerga, você vê no mercado a possibilidade da mulher se organizar e conciliar essas tarefas
mulher, esposa, profissional? A experiência que eu tenho, olhando tanto dentro de casa, minha esposa, mãe, executiva de um banco de investimento, e as mulheres que trabalham comigo, eu vendo as contratações dos meus clientes, eu acho que as empresas estão perdendo uma oportunidade gigantesca, porque a minha experiência mostra que a mulher que é mãe, que tem o tempo muito mais curto e que tem uma oportunidade de trabalhar, de crescer, de realmente ter o seu espaço, ela vem com uma energia assim, muito acima às vezes do que a média, porque ela quer realmente se provar, ela quer fazer, e se você mostra que você dá confiança para ela conseguir organizar a agenda, o que ela tem a necessidade dela pessoal, que é importante também conciliar, ela dentro do espectro do trabalho, ela vem com uma dedicação muito maior. Então, assim, eu vejo as empresas perdem uma oportunidade gigantesca em dar esse espaço, porque talvez diferente de uma pessoa que tem muitas oportunidades ou está numa carreira contínua, a mulher, na hora que volta para o mercado de trabalho, primeiro que eu tenho todo o cuidado de falar, porque eu vivi isso dentro de casa com a minha esposa. Ela já é uma decisão muito difícil voltar para o mercado de trabalho. Muito. Então, se ela está querendo voltar, é porque ela tomou essa decisão e ela quer muito, porque senão talvez ela poderia estar procurando outra opção. E se é uma coisa que eu aprendi no mercado profissional, é quando alguém quer muito, ele vai colocar toda a energia para executar da melhor forma. Você teria alguma dica prática assim, para essa mulher se organizar para voltar para o mercado e permanecer? O que eu vejo é que talvez o melhor caminho seja essa mulher, primeiro, ela conseguir elencar as pessoas que ela trabalhou, a rede dela de relacionamento e buscar a informação do mercado. Então, assim, ter uma agenda realmente de falar assim, olha, eu vou tentar marcar 2 ou 3 cafés por semana ou ligações se ela não conseguir sair de casa e ter perguntas estruturadas, perguntando, olha, o que essa pessoa faz hoje na empresa, quais são as prioridades da empresa, os gargalos, os principais projetos, porque muitas vezes a falta de informação, ela deixa um espaço que a pessoa não sabe para onde se desenvolver, mas ela também cria monstros, né? Porque você começa a muitas vezes se sentir diminuído, achar que você está muito distante, e essas informações vão fazer com que você tenha o equilíbrio do qual é a realidade. Tudo bem, se estiver distante, então você sabe o que faz ser distante e vai buscar o desenvolvimento, e se não tiver, tira isso da cabeça. Porque muitas vezes é aí onde cria um impacto, bate na autoconfiança também, que isso vai atrapalhar também. Então eu acho que esse caminho de começar a ter esses cafés, esse contato, a conexão, primeiro que eu já vi muitos casos que só dessa etapa você já pode gerar oportunidades, que você começa a falar para as pessoas do que você quer, do que você está buscando a partir daí, e principalmente essas informações te ajudam até como você vai se posicionar numa entrevista, porque você aí começou a ter mais informação e mais conexão com o mercado também. E a partir daí também abrir campos de possibilidades que muitas vezes também não estavam no seu radar. Então, o mercado de trabalho ele é dinâmico, então a foto que você tinha certamente não é a mesma. E isso com certeza vale para situações que deixaram de existir, mas as novas que são criadas também de oportunidades. Nossa. E assim, aproveitando, eu vou falar mulher, mas para qualquer um. Que dica? Como buscar uma nova profissão? Eu vejo que assim, eu falo da mulher porque ela tem vontade, algumas, de permanecer, principalmente no período que a criança é pequena, ficar com ela em casa, mas tem vontade de fazer alguma coisa, de algum trabalho. Tem algum caminho, alguma dica para você orientar e a gente ajudar essa mulher a se ordenar e buscar uma carreira? O que eu vejo é, primeiro, você entender o que te dá prazer, o que você efetivamente tem de habilidade e o que você tem de disponibilidade de tempo. A combinação dessas 3 coisas vão te dar as possibilidades que você pode ter. Conversando com as pessoas, você começa a ter cada vez mais entender o que as empresas têm contratado, o que as empresas têm buscado para resolver esses problemas, daí surgem mais algumas oportunidades. Depois, a partir daí, é fazer pesquisa. Se você tiver a oportunidade de ter um segundo idioma, o inglês hoje traz a possibilidade de você trabalhar para diversos outros países pela internet. Então você tem o caso como o Fiverr, por exemplo, que é uma plataforma onde você pode vender o seu serviço ali dentro de um mercado de pessoas que queiram comprar o que você pode entregar. É uma possibilidade também. Então talvez a gente quebrar aquele conceito só que o emprego é só aquele CLT com aquelas horas
horas fixas, entender que o seu trabalho ele pode ter valor de uma forma que você seja precifica ou oferece do ponto de vista de prazo, de horas disponíveis, diferentes do que o tradicional. Porque no fundo, é claro, existe muita gente quadrada que só vai querer contratar o profissional naquela maneira tradicional. Mas o ponto importante é, busque ter valor para o mercado, porque a partir daí você vai conseguir encontrar quem te valorize. E para mim o grande exemplo é a área de tecnologia. Hoje faltam profissionais na área de tecnologia e quem é um bom profissional na área de tecnologia, as empresas estão flexibilizando ao máximo. Quer fazer home office, eu te contrato de outro lugar, horários flexíveis. Por quê? Porque falta gente e esses profissionais têm valor. Então também isso é uma dica de assim, tenta se posicionar onde você consegue ter diferenciação. Porque se você não tem diferenciação e você cai num ambiente onde tem muita oferta, é onde tem espaço para as empresas começarem a exigir coisas que importam menos. Quando você cai aonde é disputado, você vai no cerne realmente do que faz a diferença. Ótimo. Para a gente encerrar, você acha que é possível um profissional que não seja organizado se tornar um? Eu acredito que sim. Agora, o grande ponto, como qualquer aspecto de desenvolvimento, 50% é querer. Primeiro é entender que ele tem esse espaço para desenvolver, segundo é querer, e a partir daí depois é ter um plano para se desenvolver. Porque eu sempre costumo dizer que as pessoas gostam de mudar. Elas não gostam de serem mudadas, que são coisas diferentes. Então, assim, se vem alguém e vira para você, não, você tem que ser organizado e você não quer se tornar, você dificilmente vai conseguir. Então, a abertura tem que estar em enxergar o valor e, a partir daí, ir buscar essa competência. Perfeito. Muito obrigada. Eu acho que toda essa informação, esse conteúdo que você passou para a gente vai ajudar. E espero a gente poder se encontrar e conversar diversas vezes sobre esse assunto e do mercado de trabalho também. Eu que agradeço o convite, fico super feliz, adorei o bate-papo e certamente é o primeiro de muitos aí que virão pela frente. Muito obrigado. Obrigada.